Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Abrina. Boa noite, a Solange. Boa noite. E para você que está em casa, né? Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, né? Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja aí com você na sua casa. Amém. Estamos aqui, né, iniciando o nosso encontro de Alma Mater, né? Nesse formato aqui. Que na verdade ele já é uma realidade dentro do nosso grupo de oração. Normalmente quando é presencial a gente sempre faz, né? A gente sempre transmite, né? E hoje a gente fazendo aqui, respeitando aí essas recomendações de distanciamento, de isolamento social, uma maneira da gente chegar até o seu coração, chegar até a sua casa também, chegar até a sua família, para poder rezar, para poder louvar o nosso Deus e ter o nosso coração acariciado, nosso coração abraçado por essa nossa mãezinha querida, a nossa mãe, a nossa alma mater, né? E dessa maneira nós estamos aqui. Se você estiver na sua casa e está nos acompanhando aí, desejo boa noite para as pessoas que estão ao seu lado, para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, né? E fala para ele assim, neste momento que Deus possa alcançar os nossos corações, alcançar a nossa casa. Você que em algum momento depois vai assistir essa live, né? Assistir esse nosso encontro de oração, que Deus possa usar de todo este momento, de toda a nossa partilha, para alcançar também o teu coração, para alcançar a vida da tua família, alcançar a tua casa também. Amém? Amém. E nós queremos começar assim, pedindo que a graça de Deus esteja em nossas vidas. E que de uma maneira especial possa visitar o teu lar. Eu suplico ao nosso Senhor que Ele possa abençoar, transpassar as barreiras das redes, os meios de comunicação e de uma maneira sublime, de uma maneira poderosa, alcançar a tua casa, alcançar a tua história, alcançar a tua família, alcançar aquilo que você necessita, aquilo que você traz no teu coração, aquilo que você coloca em intenção na noite de hoje. E nós começamos assim cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui de todo o coração para te louvar, te agradecer, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, teus hinos de amor. Nós queremos sim, Deus, na noite de hoje, aclamar o teu senhorio sobre as nossas vidas, aclamar a tua bênção sobre os nossos corações, sobre as nossas necessidades, sobre as nossas vidas. Assim nós queremos iniciar, Deus, traçando sobre nós este sinal perfeito, sabendo e tendo a certeza que a tua graça está conosco, que a tua graça está conosco, que a tua graça está em nossas casas neste momento. Por isso nós pedimos, por isso nós clamamos, através deste sinal, que em teu nome, em nome do teu Filho e pela graça do teu Santo Espírito, que os nossos corações sejam transformados, os nossos corações sejam restaurados,
Que os nossos corações sejam convencidos na noite de hoje de que o Senhor é nosso mestre, de que o Senhor é nosso rei. E nós queremos nos colocar diante de Ti na noite de hoje, para ouvir a Tua voz, ouvir o Teu chamado, ouvir aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer de nossas vidas, aquilo que o Senhor quer dos nossos corações. E diante do momento em que muito se fala somente de doença, de política, mas pouco se ouve engrandecer a Tua presença, pouco se ouve engrandecer o Teu santo e bendito nome. E nós estamos aqui na noite de hoje para Te engrandecer, para Te louvar de todo o nosso coração, Te louvar com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. E pedir que neste momento, Deus, através deste meio que o Senhor nos coloca na noite de hoje, que o Senhor alcance os corações, que o Senhor alcance neste momento as pessoas que escutam esta oração, as pessoas que irão escutar este nosso momento de partilha, Deus, para que a Tua graça e a graça da Tua palavra possa tocar os corações, Deus. Por isso nós estamos aqui para Te louvar e Te agradecer, Senhor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, Te aclamar, Deus trino de amor. Que a graça da Trindade perfeita do nosso Deus esteja na tua casa, esteja com você neste momento, preparando todo o teu coração, preparando toda a tua vida para este momento, para o teu encontro com o nosso Deus, para o teu encontro com o nosso Senhor. E assim nós queremos também nos colocar diante da Virgem Mãe de Deus, ela que toma conta de todo este cenário neste momento, ela que toma conta de todo o teu lar, toma conta de toda a tua necessidade. Nós queremos entregar a ela esta noite. Receba a Virgem Mãe de Deus com todo carinho o coração e a vida de cada filho teu que neste momento se coloca diante da tua presença, para que tenha o coração preparado, o coração alicerçado para adorar, para glorificar, para exaltar o teu santo Filho. Assim nós queremos entregar as nossas vidas em tuas mãos também, para que olhe para nós e nos abençoe. Estenda suas mãos milagrosas sobre nós, né, na noite de hoje, e nos conduz, ó Virgem Mãe, nos conduz a mergulhar no mistério de amor que é o teu Filho Jesus. Vós que sois a aurora da manhã, nós queremos unir os nossos corações ao teu coração, para vivenciar um momento de intimidade com o Senhor. Portanto, venha se unir a nós. Nós permitimos, ó Virgem Mãe de Deus, que a Tua presença venha em nosso auxílio, que a Tua presença venha em nosso socorro, que a Tua presença venha sobre as nossas necessidades, sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo que neste momento nós apresentamos diante de vós. As pessoas que apresentam diante de Nossa Senhora, as pessoas que estão enfermas, nós queremos que vós acolhestes, ó Virgem Mãe de Deus. Receba a necessidade do teu povo na noite de hoje. Receba a nossa necessidade, ó Virgem Mãe de Deus. Quando vi teu olhar, teu doce olhar de mãe, regaço celeste o teu coração a envolver.
ver minha vida, meu ser, Maria, tão pura, tão doce mãe, a vencer a tempestade, a vencer todas as noites, luz da aurora da manhã, sem fim brotou, nos seus olhos vi o amor. Tua presença é meu auxílio, faço curar a alma, abraça forte o pecador que confia em ti, ó Mãe, e triunfe o teu amor. Abraça bem forte o pecador que confia em ti, ó Mãe, e triunfe o teu amor. Abraça-nos, Mãe. Abraça-nos nessa noite. Abraça os teus filhos. Abraça toda esta comunidade. Abraça todos os teus membros na noite de hoje. Abraça também, ó Virgem Mãe, todas as pessoas que participaram desse encontro de Alma Mater e que hoje estão conectadas conosco. Pedimos o teu carinho para que alcance a casa, o coração e vá abraçá-los. Para que possa sentir o teu carinho neste momento e se sentir protegido. Abraça todos aqueles que sofrem por angústias, desespero. Vem com o teu acolhimento, com o teu abraço celeste, envolver todos os teus filhos neste momento, ó Virgem Mãe de Deus. Abraça bem forte, assim como cantamos, abraça bem forte o pecador. Colocamos diante de ti, diante da sua realeza, diante da sua majestade de rainha. Vem abraçar este pecador. Venha dar o teu carinho, o teu colo, ó Virgem Mãe de Deus. Abraça bem forte o pecador que confia em ti, ó Mãe, e triunfe o teu amor. Abraça bem forte o pecador que confia em ti, ó Mãe, e triunfe o teu amor. Esteja conosco, ó Virgem Mãe de Deus. Esteja conosco e nos visite. Pois sabemos que a tua presença em nossas vidas, em nossos corações, é alimento para que a graça do Espírito Santo nos habite. É alimento para que o Espírito Santo venha manifestar a tua força em nossos corações. É alimento para que o Espírito Santo opere as tuas obras e faça-se cumprir em nossos corações aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Que Ele manifesta e faz nova todas as coisas. Vem, Espírito Santo de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, sobre os nossos corações,
sobre as nossas vidas. Desejamos, Espírito Santo, nesta semana principalmente, que estamos nas prévias da Tua manifestação de glória, da Tua manifestação de poder sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Nós preparamos e queremos o nosso coração, a Tua presença forte, a Tua presença sublime, poderosa sobre os nossos corações, que nos dê força, que nos dê coragem, ousadia, Espírito Santo de Deus. Eu peço neste momento que a Tua força venha também vencer toda a barreira que existe em nossos corações, que manifeste sobre nós, pois nós desejamos ter o coração unido ao coração do Senhor. Queremos dizer que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é nosso Mestre, mas está claro e está escrito que ninguém pode dizer que o Senhor é o Senhor senão pela Tua ação de poder, senão pela Tua presença. E nós queremos a Tua presença manifestada em nossas vidas, a Tua presença manifestada em nossos corações, em nossas casas neste momento, diante de todas as dificuldades em que as pessoas vivem, em que o mundo vive neste momento. Espírito Santo, nós queremos amor, a Tua manifestação de poder e de glória sobre as nossas vidas. Vem sobre nós, vem sobre as nossas casas, sobre cada pessoa neste momento que está com o teu olhar voltado para este aparelho, para o computador, para o celular, está aqui a escutar, está aqui com o coração unido, rezando, clamando a Tua presença. Manifesta, Espírito Santo, que nós esperamos em Ti, esperamos a Tua graça, esperamos o Teu Pentecostes, por esta semana em que a Tua força irá manifestar sobre a Tua igreja, em que vamos celebrar isso, celebrar a Tua manifestação, a promessa de Jesus, a promessa de Jesus. Assim nós colocamos, assim nós queremos que a promessa seja manifestada em nossas vidas. Então, portanto, manifesta sobre os nossos corações, Espírito Santo, pois nós esperamos em Ti. Manifesta, Espírito Santo de Deus. Estou a esperar uma porção maior. Estou a esperar uma unção maior.
sabemos que pelo teu poder tu podes se irradiar por essas redes sociais, tu podes se irradiar em cada lar que está neste momento, a cada filho do carisma que nesse momento nós trazemos aqui, para que pela ação do Espírito Santo possa congregar conosco. A cada filho do carisma, a cada amigo, a cada pessoa que se conecta conosco, ao vivo ou posteriormente, nós te clamamos, Espírito Santo de Deus, tu que está além do tempo, tu que está além da distância, tu que vive no eterno, nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, leve-nos ao sobrenatural neste momento, leve para o lugar secreto, onde as nossas mentes, onde a nossa inteligência, a nossa vontade se submete ao teu senhorio e onde tu pode colocar todas as coisas no lugar. Nós precisamos e desejamos fazer este caminho interior, Espírito Santo, e só seremos capazes disso se estivermos guiados por ti, ó Espírito Santo de Deus. Agindo, Espírito, eu creio, eu já vejo, Espírito. Eu creio, Espírito. Eu sinto o teu poder agindo em nós, ó Espírito. Eu quero ver agindo aqui. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com essa graça, né, já pro meu coração, um coração desejoso, tanto tempo de congregar, né, esse momento já valeu aí para nós, né, senti muito forte a presença, né, dos filhos, mesmo na sua distância, mesmo que o Márcio entre por aqui, eu tenho que entrar por ali, né, o Espírito Santo neste momento nos dá essa graça da união da oração. E eu desejo de coração que essa graça possa atingir o seu coração, porque nada pode nos ajudar mais a sustentar a chama do amor de Deus do que a gente poder congregar, né? Do que a gente poder estar junto com os irmãos. E por uma misericórdia de Deus, esta é uma maneira, né? Mesmo que você está aí na sua casa, né? Filho e filha, amigos, mesmo que estejamos só nós três aqui, nos domínios da comunidade, mas nós estamos unidos no mesmo Espírito, estamos unidos em nome do mesmo Deus, e isso nos torna, né, unidos em um só coração, isso nos faz congregar. E agora sim, né, essa ideia, a Solange aqui enquanto coordenadora do Alma Mater, ela pode confirmar isso, essa ideia da gente dar continuidade ao encontro logo após a pandemia, ela foi desde o início, né? Nem que fosse só, não toda terça, mas só em alguns dias, justamente por causa desse conteúdo que nós tínhamos começado, né? Que é o conteúdo desse projeto nosso de formação. Mas aí, assim, as coisas pegam a gente de surpresa, como eu estava encabeçando isso tudo, e precisaria mais de mim para estar dando os temas a princípio, né? E com avaliação vocacional, com um monte de coisa, a gente esperou esse tempo de eu terminar para estarmos aqui retomando, né? E aí aconchegado, um ambiente mais assim
pequenininho mesmo, não aquele lá de grupo, porque não tem muita gente. Então nós vamos dar esse passo, essa caminhada. E para aqueles que conversaram comigo até, né, e falaram que não conseguiram acompanhar ali no mês de março, naqueles primeiros encontros de março, o início, né, do nosso projeto, deste caminho que nós estamos percorrendo, de nos unirmos a Deus, da busca de Deus, então nós vamos retomar, né, nós vamos iniciar novamente. E aí fica um convite para você que está nos acompanhando, se quiser, como nos Alma Maters presenciais, nós temos essa liberdade, né, do filho, do amigo, do membro, levantar a mão, fazer uma pergunta. A Sol está aqui conosco, né, ela vai estar aí acompanhando pelo perfil dela a sua pergunta, a sua dúvida, pode trazer aqui para a gente vai tentando se conversar e trazer um pouquinho desse conteúdo, tá bom? Então, assim, né, esse projeto da comunidade, né, que é algo que nós estamos assim buscando já há bastante tempo, é o nosso itinerário para nos fazer sermos e estarmos unidos ao coração de Deus, né? Porque nós entendemos que para nós sermos verdadeiramente sal e luz, e isso não se identifica apenas a nós do carisma, né? Mas esse chamado que o bom Deus faz a todo cristão a ser sal e luz. Nós entendemos que esse chamado a ser sal e luz, ele se passa do princípio de que Cristo precisa ser em nós. Porque foi Ele mesmo que disse, eu sou a luz do mundo. Né? Então, se Ele precisa ser em nós, o que precisa acontecer comigo? Eu preciso me esvaziar, eu preciso me abandonar inteiramente de mim mesmo e dar espaço para que Cristo seja. Né? Então, é um processo de união, um processo de unir-me a Deus. E esse passo de unir a Deus não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que exige um certo esforço de nós mesmos. E a comunidade tem o seu itinerário, né? O seu caminho. Nós compreendemos que esse itinerário ele passa pelo conhecimento, né? O nosso mistério cristológico, ele está lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, e nos versículos 19, onde ele fala, né, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E lá no início de São João também ele fala que a luz veio ao mundo, mas o mundo não o alcançou, o mundo não o compreendeu. Então o que nós trazemos para o nosso coração? Que esse mistério cristológico, ele encarna em nós a busca dessa face desse Cristo, que é um Cristo que compreende, um Cristo que alcança. Compreender é adentrar, né, na compreensão, adentrar no mistério, adentrar na propriedade do outro, né, para você poder ter o domínio disso. Então, ter o conhecimento que gera o amor. E esse itinerário nosso, então, ele passa pelo conhecimento de si, porque já dizia Santo Agostinho e tantos outros mestres, né, que se nós não conhecemos a nós mesmos, nós não conseguiremos entrar no conhecimento de Deus. Né? Se nós não conhecemos a nós mesmos, nós não vamos encontrar esse Deus que nos habita, porque se nós não adentrarmos o nosso interior, lá onde esse Deus está, dificilmente nós conseguiremos saber quem é Deus de verdade. E aí, sabendo quem é Deus de verdade, o que isso vai gerar em nós? Uma gratidão muito grande, porque nós vamos ver qual que é a verdade de Deus. Então, aí nós temos uma outra etapa do nosso projeto, né? Que é o conhecimento de Deus. Conhecer a grandeza de Deus, conhecer a onipotência de Deus, o poder de Deus, o que Deus é na minha vida. Isso vai gerar em mim uma atração muito grande a esse Deus, porque Deus é irresistível, porque é impossível conhecê-lo e não amá-lo, né? E como eu conhecendo e vendo esse amor, querer corresponder ao amor, a gente vai para a terceira etapa do nosso projeto, que é só se ama Deus no próximo. Né? A carta de São João vai dizer isso, né? É impossível aquele que diz amar a Deus que não vê e não ama o seu irmão a quem vê, é um mentiroso. Então nós já sabemos
que a caridade é o fim último de todas as coisas. Então, se a gente ama a Deus, nós transbordaremos em caridade, que é amar o próximo. E para amar o próximo, nós precisamos compreendê-lo. Então, olha que grandeza que é esse primeiro passo, esse primeiro degrau, essa primeira escada de santidade, que é nós termos coragem de parar e olharmos para nós mesmos, né? Então, é nisso que consiste esse nosso projeto, tá bom? E nessa primeira parte, dessa compreensão de si, né, nós nos deparamos com o que a gente vai abordar durante alguns encontros aqui. É claro que pinceladas, né? Até para que dê tempo de você rezar. Então, o que eu aconselho você? Você que está vendo depois, né, esse encontro e quer se formar, dá um pausezinho aí, vai lá, pega o seu caderno de formação, pega a sua Bíblia, faça suas anotações, deixa o Espírito Santo falar com você. Você que está aqui acompanhando a gente ao vivo, né, se não está com um caderninho na mão ainda, dá um jeito de pegar rapidinho, porque o conhecimento, ele exige busca. Não pense que você está como um mero entretenimento, você vai estar só ouvindo, vai estar só pensando nas coisas que é falada e essas coisas vão atingir o seu coração, né? Bom, é bem verdade que é o Espírito Santo quem faz toda a obra da graça, né? A gente já sabe disso, porque ninguém convence do pecado senão o próprio Espírito Santo. São João já fala isso, né? Se eu não me engano, no capítulo 14 ele diz, né, que virá o Espírito Santo e ele trará o convencimento de toda a verdade, da verdade que consiste em crer no Filho do Homem, né, em crer que eu vim em nome de Deus. Ou seja, quem convence da verdade, quem convence do pecado, quem faz uma pessoa verdadeiramente mudar de vida é o Espírito Santo. Só que é o Espírito Santo que está pegando nas nossas mãos para nos levar a este conhecimento e essa busca. E isso exigirá de nós a ascese, exigirá de nós a coragem de se deparar consigo mesmo, né? Então, nessa compreensão de si, quais são as coisas que nós iremos falar, né? Dando essa introdução. Nós vamos falar sobre a gênese da criação, né? Qual que é esse projeto inicial de Deus para nós, ali, como que nós somos criados, sobre a imagem e semelhança, sobre essa dimensão corpórea que nós temos, né? Que o nosso corpo, nossa relação com Deus, as nossas limitações. Trabalharemos as nossas faculdades mentais, os nossos sentidos humanos, para que nós possamos compreender como que é o nosso mecanismo, né? Como funciona esse nosso corpo e nossa interação entre o mundo externo e o nosso mundo interior, né? Então é importante a gente saber como que as coisas são processadas na nossa mente, como que os anjos interagem conosco, como que o mundo externo e o mundo espiritual trabalham na minha vida, porque isso é conhecimento. E se eu tenho esse conhecimento, eu vou saber reagir muito mais fácil diante de uma tentação, diante de uma provação, ou diante mesmo de um combate próprio meu, né, da minha vida, das minhas limitações. E aí, diante disso, a gente terá um complemento sobre personalidade e temperamento, né? Trabalhando tudo isso, a gente pega um pouco da linhagem ali de Amedeo Tintini, né, o grande formador da vida consagrada, onde ele nos fala sobre na Árvore da Vida, ele fala pra gente sobre a memória. Então ele tem um capítulo muito grande voltado sobre a memória. Como nós, comunidade Sal e Luz, temos uma experiência dentro do nosso carisma, que é o esquecimento de Deus, é um dos grandes pecados que fazem muitas vezes o missionário abandonar a missão, o profeta apostatar, o tíbio se esquecer do grande amor de Deus, é envolvido com esse pecado do esquecimento. Então nós entendemos a importância da memória. Só se mantém a esperança, só se consegue vencer a fé se nós trabalharmos a nossa memória. Então aí a gente vai estar trabalhando um pouco sobre aquilo que Amedeo Tintini traz para nós como os vírus da memória, os tipos de memória, né? Aquilo que a gente vai estar trazendo para trazer para a gente essa cura da memória depois, que é integrar principalmente o nosso passado.
A cura da memória, ela passa principalmente em como a gente integra o nosso passado e dá sentido à nossa vida e à nossa história. Se a gente sabe de onde a gente veio, se a gente sabe por que a gente veio, para onde a gente vai, então fica muito mais fácil isso tudo, né? E a gente consegue integrar o nosso passado. Também a cura dos nossos sentidos humanos, a gente buscar essa ascese da cura dos nossos sentidos e dos temperamentos também com as nossas paixões, que é aquilo que nos relaciona ao mundo, né? A nossa forma mais sensível de viver os sentidos e aquilo que do nosso mundo passional mesmo, né? Cada um com as suas características, como fazer disso uma alavanca de santidade. Então é tudo isso, né, que a gente vai estar abrangendo um pouco aí nessa primeira parte. Então a gente tem bastante estudo. E eu sinto o Espírito Santo falando assim no meu coração. Eu sei que esse não é o único caminho. Talvez você está aqui passando conosco, né, nessa formação porque você se sentiu atraído de alguma forma, que o Espírito Santo te diz que esse pode ser um caminho. Existem muitas outras direções. Existem muitos outros meios de se chegar a esse conhecimento. Esse é o que o Espírito Santo nos coloca, né? Mas talvez você está aqui nesse momento é porque o Espírito Santo está te atraindo, porque esse é um método que pode te ajudar, através da sua história de vida, ou através das suas limitações, a alcançar esses objetivos, né? Então a gente convida, seja persistente, seja fiel, fique conosco, né, até o fim, pegue esses áudios, estude em outros momentos, precisar tirar dúvida, mande nos comentários as suas dúvidas, suas coisas que a gente responde em outro momento, mas não deixe de fazer essa busca. Hoje eu convido você a pegar na mão do Espírito Santo, nós que estamos aí na novena do Espírito Santo. Em uma mão o Espírito Santo, em outra mão a Virgem Maria, que é a alma mater, né? Aquela mãe que gera, a mãe incubadora que nos dá a vida. Ambos, com eles, caminharmos rumo a nós mesmos, porque lá é a Trindade Santa, é o próprio Deus que nos espera, né? E esse caminho nos dará a felicidade. Amém? Então vamos lá, né? Então assim, a primeira parte que nós falaríamos então, que é a questão da gênese da criação. Eu sempre falo muito sobre isso, então os filhos, né, que se tiverem por aqui acompanhando, vão falar que estão cansados de ouvir isso, né? Mas eu não vou cansar de falar, né? Porque, por exemplo, assim, qual que é a gênese da nossa criação? Ou seja, qual que é a nossa origem, né? Da onde nós viemos? Como que Deus nos fez? Qual que é essa dimensão do que Deus nos fez, né? Então, assim, eu gosto muito de retomar Efésios 1. Tanto para pegar essa parte do início do conhecimento de si, quando a gente vai lançar também para quem é Deus, né? Mas esse conhecimento de si, Efésios 1. Então a gente pega lá, né? A Bíblia está até aqui, mas eu acho mais fácil a gente acompanhando aqui, né? Lá em Efésios 1 vai dizer assim: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com uma bênção espiritual em Cristo, né? A bênção espiritual em Cristo, traduzam isso como graça, né? A graça. E nos escolheu nele, ou seja, nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Olha que maravilha, né? Antes da criação do mundo, Deus já pensava em você. Se hoje você está passando aqui por essa live e está tão angustiado por causa do isolamento social, por causa da preocupação com a saúde, com as pessoas queridas ao seu redor, pelo medo, né? Pelo pânico, pela situação financeira, do que será de nós, né? Dessa crise, de tudo que virá. Hoje eu convido você a tocar nessa verdade, nessa realidade. Tudo se torna subjetivo quando nós paramos para perceber que nós não fazemos parte deste mundo. Que lá na eternidade Deus já me sonhava. Lá na eternidade Deus já me amava. Lá na eternidade Deus já pensava em mim. E criou todo este mundo para que eu pudesse me encontrar com Ele.
Olha que realidade maravilhosa. Então, é essa graça que talvez hoje você não compreenda, que talvez hoje você não consegue tocar, que eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus, que se utilizando de nós, se utilizando deste cenário, se utilizando da minha pequenez, se utilizando de todos os instrumentos tecnológicos, possa te dar essa busca desse conhecimento. Deus te desejou, Deus te amou, e todo o resto, nada disso, por mais que nos gere sofrimento, por mais que nos gere preocupações, não precisa nos angustiar, porque nós viemos dele, para ele nós voltaremos, em nome de Jesus. Então, assim, esse é o princípio fundamental, essa é a gênese da criação, ou seja, a nossa origem é essa. Eu fui originado no coração de Deus, né? Foi lá no coração de Deus, na eternidade, que Ele me imaginou hoje como eu sou, né? Aquilo que é manchado em mim, né? Eu me emociono de pensar nisso, né? Porque aquilo que é desbotado, aquilo que é feio em mim, não foi sonho de Deus. Mas Deus com aquilo que às vezes eu rejeito, no meu temperamento, na minha forma de agir, Deus, Ele quis assim, sem o pecado, com certeza, né? Mas Deus, Ele nos fez desse jeito. Deus, Ele colocou emoção em nós, colocou emoção em nós. Deus colocou desejo em nós, Deus colocou desejo em nós, né? Para que Deus me deu olhos? Para que eu enxergasse o mundo, né? Para que Ele me deu a boca, né? Para que eu falasse, para que eu me alimentasse, para que Ele me deu prazer nos alimentos. Então Deus, Ele quis todas essas coisas, mas a gente vê que veio a desordem. Então hoje a gente se relaciona com o mundo de uma forma diferente da desejada e querida por Deus, né? A concupiscência dos nossos olhos, que a gente não consegue ver a beleza, a sensualidade hoje se tornou sexualizada, né? Porque quando a gente fala em sensual, nós estamos falando de sentir, né? Não pode tocar, né, Márcia? Mas assim, do toque, de sentir, daquilo que é sensível, isso que é o sensual. Mas hoje as pessoas entendem o sensual não como sensitivo, mas como sexualizado, né? A desordem do mundo. A relação com os alimentos, né? A gente busca o prazer, a desordem de todas as coisas, e Deus não quer isso. Mas como Ele me desejou, como que Ele me criou, né? O que eu represento para Deus? Eu represento para Deus algo maior do que eu me vejo hoje, do que eu sou. Só Deus me enxerga verdadeiramente. Só Deus sabe verdadeiramente a minha potência, né? E eu costumo brincar com o pessoal, né? Falando sobre isso. Porque Santa Teresinha tem uma frase que ela diz, né? Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Né? Então, quem eu sou? Às vezes eu não tenho um conhecimento verdadeiro de quem eu sou, mas Deus tem. Às vezes eu estou passando por crises, às vezes eu estou passando por insegurança ou até mesmo por enfermidade. E a você, filho e filha, a você, amigo que está nos acompanhando neste momento, se você passa por uma enfermidade, às vezes uma patologia que é a nível emocional, né, da sua mente, e você não se encontra na verdade de quem você é, pelas desordens do sentido, pela desordem das emoções que geram depressão, crises de pânico e outras tantas patologias. Hoje eu venho dizer para você, a verdade sobre você está em Deus. E a verdade sobre você é maravilhosa. Então talvez um princípio da tua cura, da tua fortaleza, está nessa busca de olhar quem é você para Deus, né? Então assim, aí eu costumo dizer, Deus, Ele nos desejou para muita coisa além disso. Aí eu trago, né, a gente trazer um pouco do pensamento tomista, né, de São Tomás de Aquino, que foi, na verdade, o pensamento que guiou Santa Teresa, porque durante todo o decorrer deste encontro a gente vai, esse itinerário a gente traça ele muito com Santa Teresinha do Menino Jesus, que traz isso de São João da Cruz e Santa Teresa. Né? Nós, pelo carisma, a gente vai caminhar muito pela pequena via. No entanto, o que alimentou a pequena via foi a questão da espiritualidade da Santa Madre, né? De Madre Teresa, né? Santa Madre Teresa, que foi a reformadora do Carmelo, e São João da Cruz.
E da onde que surgiu isso deles, né? Então, essa grande pegada de Santa Teresa foi justamente dos tomistas, né? Um grande teólogo, que eu não me lembro o nome dele agora, um teólogo da ordem lá de São Tomé, que conhecia a Suma Teológica, conhecia os ensinamentos de São Tomás de Aquino, né? Ela explicou para ela uma dúvida, porque Santa Teresa tinha ouvido de uma forma, ela não compreendia disso, né? Mas ela tinha ouvido uma frase de Santo Agostinho, né? Aquelas poesias bonitas de Santo Agostinho, buscava fora o que estava dentro de mim, aquela questão de que Deus habitava. E ela se sentiu confusa em relação a isso, porque ela assim, né, até o livro, depois vocês podem procurar, né, do Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, ele é o servo de Deus, porque tem processo agora de beatificação. No livro dele, Quero Ver a Deus, que é uma grande enciclopédia desse busca de Deus mesmo, né? Ele fala que a Santa Madre, ela sentia dentro do coração dela que Deus habitava, mas ela não tinha esse conhecimento, e as pessoas não falavam sobre isso. E ela ouviu o Santo Agostinho. E Santo Agostinho buscava fora o que estava dentro de mim, uma verdade que eu buscava, né, e tal. E aí ela se inquietou com isso, ela foi ter uma direção espiritual. E esse frei aqui, Frei Vicente Barron, está escrito aqui, era um grande teólogo e deu uma explicação para ela segundo São Tomás de Aquino, que é sobre a presença de Deus, né? Que é a presença ativa de imensidade e a presença objetiva, que eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso, para vocês entenderem aqui Efésios 1, né? Então, explicou para ela assim, não, realmente Deus te habita. E Deus habita de várias formas os seres humanos. E é por isso que eu costumo dizer, né, que nós, seres humanos, realmente somos a obra querida de Deus. Porque Ele colocou em nós algo que é além de nós, né? Eu até trouxe um pedaço aqui do que Padre Paulo Ricardo falou em um dos cursos dele. Eu vou trazer aqui, ó. Eu escrevi aqui, né? Eu fiz uma colinha para vocês, né? Então eu escrevi aqui, né? O Padre Paulo Ricardo, em seu curso de Engenharia de Santidade, ele faz uma explicação sobre essa perfeição e complexidade da natureza humana, né? Nós estamos falando do projeto original de Deus, de quem sou eu para Deus. Enquanto moldado do barro da terra, possuímos um corpo, né? Nós possuímos um corpo, uma matéria. Então podemos dizer que existe no homem a natureza mineral. Enquanto o sopro de vida que respira, se reproduz, cresce, produz frutos e morre, podemos dizer que existe no homem a natureza vegetal. Enquanto ser animado e sensível em suas paixões e instintos, existe no homem a natureza animal. Né? O animal ele tem sensibilidade, ele tem sentimento. O cachorrinho, eu vivo falando isso, né, para vocês, o cachorrinho ele sente as coisas. Briga com ele para você ver se ele não fica com medo, se ele não fica bravo. Né? Isso é animal. E é hoje o que a sociedade está querendo nos transformar. A ciência ideológica, né? Ela quer transformar o homem apenas em animal. Esquece que existe no homem algo ontológico, algo a mais do que isso. E aí ele fala que enquanto inteligência espiritual, capacidade de conhecer a Deus e capacidade de amar, existe no homem a natureza espiritual angélica. Que mistério lindo, aí eu coloco isso, né? Que mistério lindo somos diante da criação de Deus. E não é à toa que vemos na narração de Gênesis que ao criar todas as coisas Deus viu que era bom. Mas ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, ele diz que foi muito bom. Então olha só que maravilha isso, gente, né? Se a gente consegue abraçar esse mistério. Porque o que São Tomás está falando sobre essa presença ativa de imensidade? Essa presença ativa de imensidade é a presença em Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Né? Deus está presente no mundo mineral, Deus sustenta o mundo, Deus sustenta a terra, Deus sustenta as montanhas, Deus sustenta os astros, Deus governa tudo com os seus anjos. Né? Existe uma presença de Deus lá.
E existe uma presença de Deus dessa forma em nós, porque nós somos matéria, né? Existe uma presença do criado do barro da terra, né? Por assim dizer, para a gente entender. Então existe, por isso que eu falo que nós somos esse compêndio. Existe uma presença de Deus um pouco mais evoluída nos seres vegetais. Por quê? Porque eles estão evoluídos com um sopro de vida, né? Eles crescem, produzem frutos e morrem. Né? A terra não morre, a rocha não morre, mas essa presença se evolui um pouco nas plantas. Existe uma presença de Deus ali, a presença ativa de imensidade. Aí existe uma presença de Deus nos animais, que já são mais evoluídos do que os vegetais. Por quê? São evoluídos porque tem uma cabeça, né? Tem um cérebro. E esse cérebro, ele faz com que interaja com o mundo externo e produza sensações. É sensitivo, é sensual. Né? Então, tem sentimentos, tem emoções, né? Sente as coisas, sente fome, sente calor, sente frio, sente raiva, mas tudo isso, gente, ainda é muito humano, é animal, é a nível animal, né? Então, nós temos essa presença em nós. E Deus criou também os anjos, criaturas não corpóreas que são pura inteligência, né? Pura inteligência. E essa pura inteligência, que é a capacidade de reconhecer a Deus, que é a capacidade de pensar em quem sou eu, de onde eu vim, que é a capacidade de amar, Deus colocou em nós também. Né? Deus colocou na nossa alma. Então, quando Deus... Aí a gente consegue entender um pouquinho da inveja de Lúcifer, né? Verdade. Lúcifer, ele estava lá, a criatura mais linda, bela, né? Aí quando Deus falou assim, vou criar os homens... Né? Acho que ele olha assim, o quê? Esse homem aí, ele tem tudo que eu tenho e os outros também, e mais coisas do que isso, né? Deus colocou em nós a imagem e semelhança. Né? Aí agora eu quero falar para vocês um pouco sobre, então, essa evolução, que é você que está me ouvindo, se você não tem intimidade com Deus, Deus te habita e está lá dentro. Né? Se você nunca parou para pensar em como é conversar com Deus, gente, porque nós estamos falando de um relacionamento que é possível, de intimidade, as pessoas não têm noção disso, Márcio. Eu fico imaginando, as pessoas não entendem isso, que se você consegue... Essas pessoas falam com Deus, entendeu? Elas conversam com Deus, Deus responde, elas se relacionam. E aqui em Efésio, quando ele vem dizer para mim que Deus me criou antes da criação do mundo para que eu seja santo e irrepreensível, é que ele colocou em mim essa capacidade. Eu posso conversar com Deus. É verdade que a minha desordem, o meu pecado, talvez eu viva a vida inteira e não consiga compreender isso. Mas... quem que não vai querer ter um objetivo grande? Aí é o exemplo que eu trago da potência da semente, né? Que eu já falei para vocês várias vezes. A historinha da semente. Eu tenho uma... qual foi a última semente que eu dei de exemplo para vocês? Do abacate. Né? Porque aqui no papel eu escrevi da mostarda, né? Mas não tem importância. É que a semente de abacate você vê direitinho, né? Você vê uma sementona. Então, assim, ó, a nossa potência, qual que é a nossa potência? É aquilo que nós podemos nos tornar. Olha só a graça que Deus dá ao ser humano. Porque, assim, Deus, ele nos deu uma potência que é muito maior do que nós mesmos. Ele nos deu a potência da herança do próprio Cristo, ou seja, de... que você entenda isso na teologia, né, de se tornar um outro Cristo, de você se deusificar, como diz São João da Cruz. Né? Deus nos deu essa potência pela graça. Por isso que eu falei, é a graça, não por merecimento. Né? É o que causou a revolta de Lúcifer, a graça de Deus. Em Cristo Jesus ele nos deu isso. Isso é teologia, né? Então, assim, a semente de abacate, você olha para aquela semente de abacate redondinha ali, o que você vê? Você vê uma bolinha ali. Você corta ela, ela tem gosto de abacate? Não tem, tem até amargo, eu nunca fiz isso, né? Mas a gente sabe que a semente, eu já experimentei várias sementes. As sementes, né, tem um gosto acastanhado, amargo. Aquilo não é abacate, mas aquilo tem uma potência. Se aquela semente de abacate for capaz de morrer,
Se aquela semente de abacate for capaz de dar a vida toda dela, morrer naquela terra, ela se transforma. E ao se transformar, ela vai se tornar algo que é mais surpreendente do que ela mesma, né? Porque ela crescerá, virará uma árvore e dará frutos que produzirá muitas e muitas outras sementes, né? 100 por 1000, por assim dizer, né? A produção de tantas sementes de abacate que ela vai dar. Essa é a potência do abacateiro. Agora eu falo para você, olha para mim, olha para você, olha a potência que nós temos, né? Nós temos uma potência de sermos, já pela imagem e semelhança com Deus, nós temos uma potência muito grande de sermos pessoas à imagem e semelhança de Deus. Só que até aí tudo bem, é a potência que foi impressa em nós pela presença de imensidade. Né? É a potência que Deus colocou em nós pela presença de imensidade. Pela presença de imensidade, eu sou um compêndio da criação. Então, eu tenho capacidade de inteligência, de vontade, de conhecimento de Deus, eu tenho tudo isso. Né? Então, essa é a minha potência. A maioria das pessoas não atinge essa potência. Né? Por quê? Porque tem medo de morrer. Agora, até aí, nós estamos falando do natural, do ordinário, daquilo que é comum de acontecer. Mas olha o que Deus fez conosco. Ele imprimiu em nós uma potência que não é nossa. Essa presença objetiva é a presença onde o próprio Deus, que ele está em todas as coisas, mas se ele está em mim e eu não tenho a graça, e eu não o busco, é como que eu tenho alguém desconhecido dentro de mim. Mas quando eu tenho essa graça, eu me aposso dessa graça, Ele mesmo vem a mim, entendeu? E aí o que acontece? Tá tudo bem aí, Sol? Ele mesmo vem a mim, esse Deus vem a mim, e eu tenho conhecimento dele, e eu recebo a herança dele, a posse dele. E como as coisas entre eu e Deus não pode ter desigualdade quando a gente se une, se tornamos um só. É onde, né, a teologia de São João da Cruz vai dizer que nós nos deusificamos, entendeu? Então, dentro de nós tem a potência maior do que a nossa natureza, a potência da herança de Jesus, de sermos filhos de Deus, que não é nossa, gente, não é da nossa natureza, isso é amor de Deus. Eu queria tanto que o Espírito Santo de Deus desse essa graça, dessa compreensão, porque é mistério, né? Mistério. É mistério, mas assim... Eu ia falar isso, é um mistério. É um mistério estranho, porque você ouve muito dizer, né, sobre isso, que o ser humano ele é um projeto que não deu certo, né? É uma frase meio pesada, vamos dizer assim, até diabólica, né? De certa forma, porque Deus fez o ser humano perfeitamente, assim, corretamente, dessa forma, né? Baseado em tudo isso daí, né, dando a sua própria imagem e semelhança, personificando Cristo, endeusando, né, como você usou o termo aí, né? Ou seja, Deus é tão misericordioso e tão bom, né, que Ele deu ao ser humano praticamente quase todas as capacidades dele, né? Sim. E às vezes são tão usadas de maneira tão incorretas, né? Assim, eu acho que por isso que as pessoas às vezes se acham, às vezes quando fala assim, tem pessoas que querem ser Deus, né? Na verdade, Deus plantou uma capacidade muito bem, essa potência que poderia ser transformada em um abacateiro, né? Usando a analogia do abacate, né? Em diversos abacates que são usadas tão incorretamente, né? Tão para coisas assim, que não descobriram exatamente o que é essa potência que está. Né? É o projeto do inimigo, né? De tomar o lugar de Deus fazendo o inverso, né? Sim. Por isso que a gente vai ver toda a desordem que a gente tem que trabalhar, né? Porque as pessoas questionam, por que Deus não limitou então o ser humano para que ele fizesse o correto, né? Sim. Deus tem essa capacidade se ele quiser, mas não, ele optou em, olha só, ele optou em dar o seu. Até a nossa busca de Deus é uma forma de Deus nos amar. Por quê? Porque se ele se revela inteiramente a nós, nós não temos outra alternativa senão segui-lo, porque ele é irresistível. Então, assim, entre nós e Deus existe um abismo. Mas o que o bom Deus ele faz? Aquele que o busca, ele se deixa encontrar.
Então não existe uma pessoa que busque a Deus que não o encontre. E aí é isso que os tomistas vêm falar pra gente, sobre essa presença objetiva. Então essa presença ativa de imensidade, você tem, aí onde você está, você tem. Você pode dizer que é ateu, você pode renegar a Deus, você pode estar revoltado, mas essa presença está em você, porque se Deus parasse de pensar em você, você morria na hora. Ou seja, se Deus piscasse, o Bento fala, né, mamãe, se Deus piscar, a gente morre, né? Se Deus pudesse cochilar, ele cochilasse, o mundo inteiro cair em ruínas. Por quê? Porque ele nos sustenta no ser. Então, existe Deus em você, ainda que você seja um ateu, ainda que você não queira. Porém, aí quando a gente fala dessa presença objetiva, é a presença através da graça. Né? Aqueles que querem, aqueles que buscam, aqueles que recebem a graça, recebem essa presença essa presença. Então, assim, ó, pela presença de imensidade, Deus preenchia a alma, mas morava nela como um estranho. Agora, nessa presença objetiva, eu vou ler para vocês, porque eu acho que é bonito, né? Para não ser só as minhas palavras. A estas novas relações criadas pela graça, corresponde uma nova forma de presença divina que chamaremos presença objetiva, porque Deus é aí diretamente apreendido como de conhecimento, como objeto de conhecimento e de amor, né? Então assim, e a graça, gente, a graça é graça. A graça é graça, é de graça. É de graça. É de graça, né? É só você querer. Então, ó, presença objetiva e presença ativa de imensidade, longe de se excluírem, sobrepõem-se e completam-se na alma justa. Nesta alma, Deus reside como no seu templo preferido nesta terra, porque as suas delícias são estar com os filhos dos homens. Ao gerá-la para a vida sobrenatural, pelo dom da graça, comunica-lhe a sua vida como um pai a um filho, e com a sua vida entrega-lhe os segredos e os seus tesouros. Quando você para pensar nos segredos que Deus entregou a Santa Faustina, nos segredos que Deus entregou a um São Felipe Neri, que nós estamos celebrando, né? Então, assim, é isso que eu estou falando, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da verdade de Deus, da beleza de Deus, de quem é essa grandeza de Deus que passa desapercebido pelos seres humanos, por isso que não o compreende, por isso que perguntam em todo momento, por que Deus permitiu isso, por que Deus não faz nada nessa pandemia? É a falta do conhecimento de Deus, né? Então, assim, tornada filha de Deus pela participação na vida divina, a alma justa pode receber em si o seu Deus como um pai, elevar-se até ele e amá-lo com amor filial como uma criança. Então, na presença de imensidade, a nossa relação é de uma criatura com seu Criador, né? Então, assim, você aceitando ou não, filho e filha, você é a criatura de Deus, foi criado por Deus, né? Por mais que o projeto do demônio quer enganar todas as coisas, que a ciência quer dizer que você é fruto do mero acaso, que você é uma evolução do macaco, eu te digo, você tem um Criador, né? E este Criador, né, ele se relaciona contigo de uma forma como criatura e Criador. Já na presença objetiva, a presença pela graça é uma relação filial. Deus, ele te adota como filho, ele te ama como filho, ele te revela os segredos. Agora, a partir de agora você é meu filho, então tudo que é meu é teu, a minha herança é tua, a minha casa é tua, os meus segredos são teus segredos, a minha ânsia é tua ânsia, né? E aí é onde gera a ânsia de almas, porque Deus, ele é sedento pela conversão das almas, né? Então, quanto mais a pessoa se santifica, mais ela deseja salvar almas e dar almas para Deus. Do mistério dessa inabitação substancial de Deus na alma, da atividade de amor que desenvolve nela, das relações entre alma e Deus que aí decorrem, a Escritura nos fala de uma precisão e um encanto que nos revelam sua intimidade. Não sabeis, escreve São Paulo aos Coríntios, que sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, assim, né, é isso que eu trago, né?
da teologia da igreja, não é invenção da Brina, não é invenção do carisma Sal e Luz, né? Tá aí para todo mundo, a gente só está traçando um caminho. Essa questão de que nós viemos de Deus, que Deus nos desejou, que Deus nos amou hoje, desde sempre, de toda a eternidade, e implantou em nós isso. E como Ele nos fez? Como a gente já falou, né? Nós somos um compêndio da criação, e Ele nos fez com um corpo e uma alma, né? E como esse corpo e essa alma que Ele nos criou, Ele nos fez a imagem e semelhança, né? Eu coloquei aqui para a gente ver lá, né? O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente. Segundo as Sagradas Escrituras, podemos comprovar que o ser humano é composto de corpo e alma. Então, como Deus te criou? Com um corpo e uma alma, né? E aí, assim, né, para vocês entenderem, porque existe uma corrente protestante, uma corrente teológica, que eles falam sobre uma tríade do homem, né, que é o corpo, a alma e espírito. Mas nós católicos, nós não conhecemos assim, né, nós conhecemos que nós temos um corpo e uma alma. Um animalzinho, ele também tem um corpo e uma alma. O que é a alma? A alma é o ânima, né, é o que anima. Né? Só que ele não tem uma alma espiritual. Essa alma espiritual, que é a nossa alma, é uma alma onde lá se encontra Deus. Esse espírito, esse espiritual é essa imagem e semelhança de Deus. Então foi assim que Deus nos criou, né? De forma espiritual. Para Santo Agostinho, essa imagem e semelhança ela formava uma tríade no homem no sentido de amor, conhecimento e inteligência. Por quê? Porque a gente vai ver depois, quando a gente for estudar as potências da alma, como que a nossa mente funciona, né? Porque as pessoas, às vezes, elas entendem que aquilo que está na nossa mente, aquilo que está nas nossas emoções, aquilo que está nos nossos sentimentos é o nosso espírito, mas não é. Né? Isso tudo faz parte da nossa alma. Mas essa alma ainda não é o profundo do nosso ser. Porque, sabe por que essa confusão, e é muito importante ficar claro, e é o que a gente vai fazer na continuidade do projeto para vocês entenderem as próximas aulas, porque as pessoas, elas são movidas às sensações. Então elas acham que para ela rezar ela tem que sentir, ela acha que para Deus falar com ela tem que chorar, ela tem que ter gozo, ela tem que ter consolação, né? Ela tem que ter os arrebatamentos da alma, e isso não é preciso, porque Deus, ele não está aí, né? Aí, assim, para os doutores da igreja, tanto Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São João da Cruz e Santa Teresa, o sumo amor é movido por duas potências, ou seja, Deus em si, ele é movido por duas potências, a inteligência e a vontade. A alma humana possui também inteligência e vontade, e segundo a antropologia cristã, essas são as faculdades superiores do espírito humano. Então, aonde que eu vou ter essa busca do conhecimento de Deus para me relacionar com esse Deus? Né? Eu que tenho um corpo e que tenho uma alma, e essa alma, ela precisa... Eu posso ter um corpo e uma alma e deixar ela ali jogada apenas a nível de instinto, né? E viver como um animal. Se eu quero rezar, eu rezo. Se eu estou com vontade de ir na missa, eu vou. Se só faço o que me dá vontade, o que me dá prazer. Isso é totalmente instintivo, é totalmente animal. O animal já vive assim. Mas Deus, ele está ali na inteligência e na vontade. Então, quando eu sou capaz de dar o controle para a minha inteligência, né, ela reativa a minha fé, e a minha fé fala, não, mesmo que eu não sinta, Deus está aqui. Diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo agora, de muitas pessoas morrendo, de crises acontecendo, e guerras ideológicas sendo lançadas diante de todas as situações, nós poderíamos, através dos sentimentos, dos sentidos, dizer, onde está Deus? Cadê Deus nisso tudo? Humanamente, pelo sentimento, nós poderíamos dizer, mas aí nós ativamos a nossa inteligência, né? Buscamos pela inteligência a nossa fé e falamos, Deus, ele está no controle de tudo. Deus, ele sabe de todas as coisas. É aí onde a gente entrou em contato, então, com a nossa inteligência, e ela ordenou a nossa vontade. Mas nós vamos explicar mais sobre isso, né? Só ver que horas são, Sol.
Quero ver se dá tempo de eu falar uma coisa aqui do 21 corpo. e 14. 14. Vou só fazer um pedacinho para a gente não precisar de mostrar para vocês do catecismo humano, do catecismo da Igreja Católica, que ele fala sobre a alma, né? Para vocês verem também que esse estudo nosso está se baseando no catecismo, está se baseando na teologia, né? Principalmente na espiritualidade carmelitana e na teologia de São Tomás de Aquino, tá bom? Aí eu vou falar para vocês aqui, né? Lá no Catecismo da Igreja Católica 362 ele diz: a pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Por que eu quero deixar isso claro para vocês? Que depois a gente vai falar lá de limitações, né? E a gente, né, nos próximos encontros, e a gente precisa entender como que Deus criou, por que Deus criou. Nós não somos deuses, né? Deus quis que a gente tivesse um corpo. Então, algumas correntes heréticas do passado quis subestimar o nosso corpo, né? Como se ele fosse só fruto de pecado, tal, e assim por diante. Mas não, existe uma desordem. É essa desordem que é pecado. Mas nós podemos voltar ao projeto original de Deus. Exatamente. Nós podemos percorrer esse caminho do desejo do Senhor através da nossa sese, da nossa luta, né? A narrativa bíblica exprime essa realidade numa linguagem simbólica, quando afirma que Deus formou o homem como o pó da terra e insuflou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivo. O homem, no ser total, foi, portanto, querido por Deus. É o que a antropologia chama de soma, né? O homem, ele não é só corpo, ele não é só espírito, ele é uma soma, né? Então vocês vão ver muito nos estudos esse termo, é a soma. O homem é a soma e não pode ser uma coisa só ou outra coisa só. Até tem um estudo muito importante que diz que no céu, o Santa Teresinha que está lá no céu, né? Os santos que estão lá no céu, eles estão de uma forma imperfeita. Por mais que eles sejam perfeitos na graça, porque estão gozando da presença de Deus, eles vivem um estágio temporário, imperfeito, porque o perfeito deles acontecerá na ressurreição da carne, quando eles tomarem um corpo novamente. Né? Por quê? Porque é assim que Deus nos quis, é assim que Deus nos desejou, né? Muitas vezes a palavra alma designa nas Sagradas Escrituras a vida humana ou a pessoa humana no seu todo, mas designa também o que há de mais íntimo no homem e de maior valor na sua pessoa, aquilo que particularmente faz dele imagem de Deus. A alma significa o princípio espiritual do homem, no sentido de nós seres humanos. A nossa alma é uma alma espiritual, a alma dos animais não. Então a alma do homem, ela é espiritual quando ela é atingida, essa parte aí da imagem e semelhança de Deus. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. É corpo humano precisamente por ser animado pela alma espiritual. E a pessoa humana, na sua totalidade, que é destinada a tornar-se corpo místico de Cristo, templo do Espírito. Corpo e alma, mas realmente uno. O homem, na sua condição corporal, reúne em si mesmo os elementos do mundo material, que assim nele encontra a sua consumação e nele podem louvar livremente o seu Criador. Por isso, não é lícito ao homem menosprezar a vida do corpo, né? Por isso que a gente não pode matar, por isso que a gente é assim a vida e tantas outras coisas, né? Porque o corpo é sagrado. Pelo contrário, deve estimar e respeitar o seu corpo, que foi criado por Deus e que há de ressuscitar no último dia. Constituído de matéria, é um corpo humano e vivo. No homem, o espírito e a matéria não são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma única natureza. Ou seja, qual que é a natureza do homem? Né? A natureza do homem não é matéria e espírito, é matéria e é soma, matéria e espírito juntos, não separados. Qual que é a natureza dos anjos? Espírito. Né? Qual que é a natureza das outras criações, como nós falamos? E assim por diante. Né? Então, no homem, o espírito e a matéria não são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma única natureza. A igreja ensina que cada alma espiritual é criada por Deus de modo imediato. Ou seja, né, a partir do momento da concepção
Deus que na eternidade, que é fora do tempo, já desejou e já amou, né, já imprime aquela alma, naquele caráter no ser humano. Então, a partir do momento que o óvulo e o espermatozoide dos seus pais se encontraram, naquele momento Deus já imprimiu em você aquela potência, aquela característica que te une a Ele e que te dá essa potência de ser um só com Ele e se tornar parte da herança dele. Né? Deus te quis, seus pais podem não ter te querido, você pode ter sido fruto de um acidente, mas Deus te quis. Deus te quis. E aquilo que veio do céu, da eternidade, e até mesmo a sua matéria, o seu corpo, né, que foi doado pelos seus pais, mas vem sustentado pela presença de imensidade de Deus. Né? Então, você é um ser total, desejado e amado por Deus. Né? Então, eu acho que a gente pode parar por aqui, né? É estudo, né, gente? Nós estamos fazendo aqui uma Alma Mater, sempre foi voltado para isso, para a gente estudar, para a gente aprender. E não tem perguntas, né? Então, assim, se vocês tiverem perguntas, coisas para falar, podem colocar nos comentários que a gente traz na próxima, ou a gente responde por comentário mesmo. Enquanto a gente encerra aqui nessa oração, eu queria fazer um pedido para você que vai fazer esse itinerário conosco, buscando conhecimento, né, de Deus. Primeiro eu queria que você lesse, né, anota aí no seu caderno 2 coisas para você estar lendo e fazendo uma Lectio Divina. Que você faça uma Lectio Divina sobre Efésios 1, né, e pode fazer o hino inteiro, né, não lembro até que versículo que vai, mas assim, aquela parte que é do convite, né, inteiro dele, ou pelo menos até o 4, se você não tiver tempo de fazer o inteiro. Efésios 1 e também Gênesis 1. Né? Gênesis 1, e se você quiser parar no Gênesis apenas no 26, para lá no 26, rumina sobre isso e façam as suas perguntas. Quem sou eu para Deus? Faz isso de forma do Espírito. Aproveita essa semana, que é a semana que nós estamos clamando o Espírito Santo sobre a face da terra, né, para Pentecostes. Pare lá diante da presença do seu amado, do seu Senhor, e diz: Senhor, quem sou eu para ti? Deixa que o Espírito Santo te responda isso. Né? Às vezes o Espírito Santo vai te responder através de uma mensagem de um amigo, de um familiar, através de uma cruz, de uma dor, através de uma consolação espiritual, de um gozo. Ou às vezes você não vai sentir nada, mas você vai ter ali a iluminação da sua inteligência, e você vai ter um arrebatamento espiritual, onde você vai falar: que verdade é essa sobrenatural sobre mim? Mas não deixe de fazer essa pergunta. Pergunte ao Senhor: Senhor, quem sou eu para você? Que você, fazendo essa pergunta, você esteja aberto então a dar o próximo passo que nós teremos no nosso próximo encontro. A Laine está perguntando qual a santa da frase sobre o pensamento de Deus. Eu sou o que Deus pensa de mim. Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa é uma frase de Santa Teresinha, né, que é numa das suas buscas por ela mesma, para encontrar o caminho dela de santidade, principalmente dessa dificuldade da potência, né? Porque assim, a potência que existe dentro de nós é muito maior do que nós conseguimos, porque nós somos limitados, nós somos pecadores, né? Então, quando ela via sua limitação e ela sabia onde ela queria chegar, que era no cume da montanha, mas ela olhava como que essa montanha era íngreme, como que essa montanha era difícil, como ela era pequena demais, como ela não passava, a montanha estava lá em cima e ela era um grãozinho de areia. E ela viu uma diferença tão grande. Aí ela falava assim: mas eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Ela com certeza fez essa pergunta, né, Márcio? E aí ela meditou em Efésios 1 e ela entendeu, né? Deus, Ele me deu a herança de Cristo, Ele me desejou desde toda a eternidade, então eu sou o que Ele pensa de mim. Amém? Amém. Vamos encerrar, negão? Você tem uma musiquinha aí pra gente? Nosso Senhor Jesus, tivemos acesso a essa graça e estamos firmes.
dado desde toda a eternidade, e pela herança do Filho e pela ação do Espírito Santo ter colocado em nós potências de santidade. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Espírito Santo, porque a esperança que existe em nossos corações nos levará até a Ti. E a esperança de mão dada com a fé nos fará o cumprimento da caridade, do amor, que vai ser a sua própria posse, a sua própria presença. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque pegas em nossas mãos o cume desta montanha. E ainda que nós não consigamos por nós mesmos dar passos de santidade, a Tua graça nos é dada. E essa é a nossa esperança de que te buscando, Tu te inclinarás à nossa pequenez e nós poderemos ter o conhecimento de Ti. Bendito seja o Teu santo nome, exaltado para sempre sejas Tu, nosso bom, doce e amado Deus. Imprime em nossas almas os desejos de santidade, para que nós possamos Te conhecer mais e, Te conhecendo, possamos Te amar e Te fazer amado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, um abraço para você. Deus te abençoe, abençoe o seu lar e a sua casa. Esteja conosco nas próximas formações.